boa noite. Começando mais uma live para fechar a semana. Hoje a gente tem uma convidada mega especial para fechar a semana com chave de ouro, que é a Ana Minuto. Deixa eu só convidar algumas pessoas aí para a gente começar a nossa live. Esse mês, como vocês já sabem, é o mês da liderança aqui na MP e a gente está trazendo uma série de mulheres incríveis aí para falar sobre liderança. Cada uma com a sua história, cada uma com a sua experiência na liderança, na autoliderança. Algumas empreendedoras, outras não, mas todas com muito conteúdo para dividir com vocês. E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente está aqui com a Ana Minuto, que tem um trabalho incrível aí, que a gente vai conhecer um pouquinho mais. A Ana já chegou por aqui. Deixa eu chamá-la. Vamos aqui. E amanhã, gente, amanhã tem um workshop de liderança. Quem não fez a inscrição ainda, entra lá na minha bio. Tem lá o link para fazer inscrição, vai ser amanhã e é gratuito. 2 horas amanhã para falar só sobre liderança e para praticar a liderança também. Então vocês não podem perder, hein? Vamos ver se a Ana entra aqui, já chamei ela. Vamos lá, Ana. Está conectando. Vamos ver se a internet nos ajuda hoje. Vamos ver se o Instagram também ajuda. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Hoje a nossa convidada é a Ana Minuto. Ela é Master Coaching. Oiê, Oiê, você tá me vendo? eu tô te vendo lindamente. Você não tá vendo, né? Eu não estou vendo. Estou te Puta ouvindo. que Vendo pariu. não. Vou trocar de celular, é o celular. Peraí, vou Tá trocar, bom. já entra de novo. Tá bom, Ana. A Ana já entra aí pra gente conversar com ela. Às vezes também dá. Eu também tenho 2 aparelhos aqui. Tem um aparelho que não entra de jeito nenhum. Mas vamos lá que a gente tenta de novo e a gente consegue. Então, como eu disse para vocês, amanhã tem um workshop de liderança feminina, em especial, desenhado especial para você, mulher. Então, você não pode perder, é gratuito, vai ser amanhã das 17 às 19, tá? O link de inscrição tá lá na minha bio, entra no Linktree, lá tem um link específico só pro workshop, tá bom? Eu espero vocês amanhã. E semana que vem a gente continua aí com a nossa jornada de lives especial aí falando sobre liderança. Semana que vem a gente tem aí a Priscila Queiroz, que é da Rede Mulheres que Decidem. A gente tem a Tatiane, a gente tem a Catiúcia, a gente tem a Neide Braga. Ou seja, a semana está recheada, tem dia que vai ter até mais de uma live. Terá dias aí, eu acho que na quinta-feira a gente vai fazer 2 lives, porque a gente não conseguiu agendas aí, então a gente vai fazer 2 no mesmo dia. Vamos lá, a Ana tá voltando aqui. Vamos lá, Ana. Vamos ver se agora você entra.
Oiê. Agora foi. Bem melhor. Com outro celular, o que acontece? Eu consigo chamar, então se eu te chamo, não dá problema nenhum. Agora, se as pessoas me chamam, ele começou a dar problema. Também, contado, não dá conta, né? Tanta coisa. Eu também tenho outro celular também, que também já tive esse mesmo problema, Ana. Mas vamos lá, a Jesus. gente vai se virando e vai conseguindo contornar as divergências aqui. Sim. Ana, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme estar com você aqui hoje, ouvir o que você tem para contar para a gente aí dessa história linda que é a sua vida, que eu conheço um pouquinho e que a gente vai dividir hoje com essas mulheres incríveis que estão aqui assistindo a gente. Então, seja muito bem-vinda. Eu te apresentei muito rapidamente, então vou passar para você a bola. Se apresente melhor aí. Ah, como é que eu me apresento melhor? Meu nome é Ana Minuto. Bom, na realidade, eu acredito que quando a gente fala de liderança, né, a gente fala de várias áreas da nossa vida, né? Porque quando a gente fala de liderança, a gente não fala só na empresa, a gente fala da autoliderança, a gente fala da liderança com os outros. E desde pequena eu desenvolvi essa liderança, né? Então, a minha mãe, por questões várias, abriu uma ONG, né, no combate à violência doméstica e no combate à discriminação racial. E desde essa época, eu e minhas irmãs estávamos nessa instituição e por N motivos nós tivemos que desenvolver a liderança. E a liderança maior que a gente teve que desenvolver foi a autoliderança. Afinal, três meninas pretas no da Zona Leste há 40 anos atrás, né, que é a média meu e das minhas irmãs, e levando em consideração todos os desafios que tinham naquela época, né, então há 20, 30 anos atrás, eu comecei a minha história dentro dessas instituições, né? Então eu sempre fui fora da curva, nunca fui a ovelha negra, né, porque já nasci, então não tem como você se tornar. Mas sempre fui uma pessoa que sempre fui líder. Então, quando eu jogava vôlei, eu fui líder no vôlei. Quando eu dançava samba rock, eu fui uma das melhores em São Paulo dançando samba rock. Então, a liderança ela passa muito por esses processos de aprendizado, né, no nosso dia a dia, nos aprendizados de quem veio antes. Então, por exemplo, amanhã a gente vai fazer um dia inteiro de lives para comemorar o dia 25 de julho, que é o dia da Mulher Negra Latino-Caribenha, né? E aqui no Brasil nós comemoramos uma grande a mulher, uma grande líder, né, que conseguiu manter um quilombo mesmo depois da morte de Zumbi. Então, que é a Teresa. Então, quando a gente fala de liderança, eu acredito muito que é uma liderança aquela parte do que você aprende com outras pessoas. Né? Então, e amanhã eu vou falar sobre isso, sobre este processo de saberes que acontece com quem veio antes da gente, que a gente vai simplesmente replicando, e em alguns momentos a gente toma pra gente e se reorganiza para poder utilizar aquilo a nosso favor, ou muitas vezes a gente deixa de lado. Né? Então, como nós viemos do histórico patriarcal, machista, onde os lugares das mulheres brancas cuidar dos seus filhos, né? E só ir acompanhar seus maridos nos eventos. E enquanto a mulher preta estava limpando essas casas, estava cuidando dos filhos dessa família, nós estamos falando de um processo de apagamento tanto da mulher preta quanto da mulher branca em relação ao seu protagonismo enquanto mulher, né? Enquanto empreendedora, enquanto líder. Porque a liderança é uma coisa, eu acredito que tem pessoas que nascem com dom? Sim. Tem pessoas que nascem, todos nós nascemos com vários dons. Exatamente. Mas gerar a competência em relação a esse dom é só um treino diário. E eu acredito que este momento que a gente está passando, por exemplo, ele está trazendo para a gente esse entendimento do que é realmente ser líder, né? Porque quando a gente fala de autoliderança, a gente fala da gestão
das nossas emoções, né? Como é que a gente está gerindo as nossas emoções, 4 meses dentro de casa, muitos sem poder trabalhar, muitos dependendo do governo, muitos tendo que pegar a condução com medo para poder trabalhar. Então, eu acredito que esse é um processo de desenvolvimento humano que ele acontece desde a barriga da sua mãe. É lógico que tem algumas pessoas que são mais incentivadas e outras não. E como eu posso me resumir? Como uma pessoa que aprendi com a minha mãe, com a minha avó e com quem veio antes, que servir era o caminho, e quando você serve fazendo o que você gosta, é impossível dar errado. Muito bom. Vou puxar um gancho do que você falou, já que você já falou, então eu já vou puxar esse gancho. Você falou que muitas coisas são aprendidas. São aprendidas com os nossos ancestrais, nossos pais, o meio em que a gente vive, a cultura que a gente é criada. Vou puxar isso, Ana, porque eu sei que a área que você fala muito bem, é a questão também do preconceito e do racismo. A gente vive aí, justamente nesse mundo aí que você falou um pouquinho, onde também a gente traz muitas coisas, às vezes nós não somos preconceituosos, mas a gente traz no nosso discurso algo que a gente aprendeu lá atrás. Quer falar um pouquinho sobre isso? Falo sim. Todos nós, Maria, somos preconceituosos e somos racistas. Exatamente. Quando a gente diz de homens brancos e mulheres brancas, e quando a gente diz do negro, a gente fala que é discriminação. Por quê? Porque nós fomos baseados e criados num país que repete todos os dias que a população preta não é bem-vinda dentro desse ambiente. E como é que ela faz isso? Ela faz isso através dos treinamentos que a gente realiza, que são preços que a maioria não pode pagar. Nós dizemos que não pode entrar a partir de uma faculdade que há 20 anos atrás eu já pagava R$1.000. Ela diz para a gente que nenhuma instituição diz que eu não posso entrar. Nenhuma. Mas essas instituições criam regras que vão me deixando mais longe desse processo. E por que eu digo que todos nós temos práticas racistas, quando a gente diz de brasileiro? Porque foi assim que você foi concebida. Quando você olha seu ambiente, mesmo que você more na Zona Leste, o ambiente que você mora tem poucas pessoas pretas. Por quê? A maioria das pessoas pretas, elas estão no fundão. Elas não estão na Moca, não estão no Belém, não estão no Tatuapé. Elas estão muito mais longe. Exatamente. E isso acontece por um processo de, por exemplo, a minha família era da Bela Vista. Minha família foi criada, concebida aqui na Bela Vista. Eu nasci em Goianás, que foi onde a minha família pôde comprar casa. E isso colocou a gente muito mais longe. Quando você vai para grandes prédios, por exemplo, você só vai provavelmente encontrar uma pessoa preta descendo e subindo o elevador. Ou ela é assessorista, pode ser que tenha algumas empresas que tenham um ou outro, mas é sempre o negro único. E como é que a gente reproduz isso todos os dias? Através da nossa fala. Aí eu sempre pergunto, com quantas pessoas pretas você se relaciona? Quantas pessoas pretas você já convidou para ir comer na sua casa? Quantas pessoas pretas você se relaciona? E não é só preta. Quando eu falo de diversidade e inclusão, Maria, é uma coisa que eu defendo muito, a maioria da população é preta, 56%. Logo, quando a gente fala em equiparar, em igualdade, é ter 50-50. Você é uma mulher branca 50 e eu uma mulher branca 50. Né? A gente fala em equiparar, é nesse processo. Mas a diversidade, quando eu olho, é uma diversidade de pensamentos. É uma diversidade cultural, é uma diversidade religiosa. É uma diversidade de pensar e saberes. Por quê? É isso que vai fazer a mudança. Não adianta trazerem para uma empresa pessoas iguais a Ana Minuto, por exemplo. Eu vou trazer preto. Nossa, que maravilha. Que veio de uma mesma escola, que veio de uma mesma região, que se veste de forma parecida. Que inovação essa pessoa vai trazer para a sua companhia? Esse grupo vai trazer para a sua companhia? Então, quando a gente fala de diversidade, quando eu falo de diversidade e inclusão, é óbvio que você precisa fazer em tudo o recorte racial, porque nós somos 56% da população e nós criamos esse país,
Mas a gente tem que levar em consideração que diversidade, que se você quiser inovar, se você quiser fazer mais dinheiro, se você quiser fazer outras tantas coisas que saiam do normativo, e o que é o normativo? O que a gente vê todos os dias sem questionar, você vai precisar fazer diversidade. E quando a gente fala de líder, e eu falo muito do líder inclusivo, ele tem que ter esse olhar. Ele não tem que me colocar lá porque eu sou preta. Não é esse o caminho. Embora só ações afirmativas, né? Então, obrigatoriedade no sentido de vou trazer mais negros, vou trazer mais mulher, vou trazer mais LGBTQI, é necessário. Mas eu não posso achar que estão fazendo um favor para mim porque estão me trazendo. Ou que estão fazendo um favor para a mulher porque estão trazendo mulher. Que é o que você percebe também dentro da sua área de liderança feminina, o quanto desafiador é você trabalhar com mindset de homens brancos que acreditam que o mundo é só deles e que as mulheres não têm possibilidades, capacidades ou conhecimento, ou que simplesmente ela não pode ser contratada porque provavelmente ela não vai trabalhar menos porque vai ter que olhar filho. Né? Então, Não vai engravidar, né? São com esses mindsets que a gente lida. Então, esses dias, uma pessoa falou para mim foi muito cientista, que eu estou fazendo coach, ela falou para mim, está sendo muito difícil. Ela morava na Bélgica, veio para o Brasil, ela disse para mim, está sendo muito difícil conseguir emprego aqui no Brasil, levando em consideração que eu sou uma cientista. Porque eu tenho 35 anos, eu tenho milhões de coisas que eu posso contar para eles, e eles perguntam para mim se eu vou ter filho. Se eu sou casada, né? Quer dizer, então, pouco importa para eles quantos diplomas você tem. Essas perguntas ainda existem. Pleno século XXI. Exatamente. A menina tem emprego porque ela não aguenta mais, porque a área dela é uma área masculina, porque é ciência. Sim. Ela não aguenta mais receber esse tipo de informação. Esse tipo de pergunta. É absurdo. Então, quer dizer, como é que você desenvolve líderes? Como é que você traz mais mulher para a roda se ela todos os dias tem que lidar com essas questões? Se o corpo dela todos os dias é utilizado como uma coisa e como a gostosa, mas nunca como a inteligente? Como é que você lida todos os dias com um lugar onde só tem homem, todos héteros, daquele mesmo modelinho, e você vai querer ser diretora? Então, para esse processo precisa de muita resiliência. Por isso que a questão do autoconhecimento, para nós mulheres, ele é de extrema importância. Uma, para a gente poder lidar com tudo isso que tem à nossa volta, e outra, para a gente poder criar estratégias para poder entrar dentro dessas companhias. Porque esse é o desafio. O desafio é você ter que lidar com toda hora com algum idiota falando sobre as suas pernas. Então, por exemplo, eu era da área de tecnologia, eu vivia de calça, eu adorava saia, mas vivia de calça. E aí você entra num padrão, você só anda de calça, você anda de terno, você começa a bater, o povo diz o pau na mesa, né? A gente bate a chorota, porque é isso. É isso. Aí você se torna mais homem do que muito homem para poder sobreviver num ambiente que te adoece e que fala para você todos os dias que não te quer lá. Ana, eu trabalhei muitos anos fazendo numa empresa de tecnologia, e eu fazia muito recrutamento, seleção e treinava líderes também. E eu vi também, já que você tocou nesse assunto, né, que eu ia puxar em algum momento, eu sei que você vem da área de tecnologia, e uma das coisas que eu vivi, que eu presenciei muito 10%, chutando alto, são mulheres. Às vezes, 5% dos currículos que eu recebia eram mulheres. E desses 5 currículos, né, desses 5% de currículos que eu recebia, eu percebia que muitas dessas mulheres tinham que se tornar masculinas, tinham que trabalhar o seu lado masculino para poder entrar nesse mundo onde é masculino e onde é extremamente preconceituoso e onde não existe
o direito de da mulher ser ouvida. E eu estou falando isso século XX, gente. Do século XX. Conta um pouquinho, Ana, como foi aí essa sua história dentro da área de tecnologia e no começo da sua carreira? A Naeme Quadros está falando sobre as pessoas obesas. Isso. Naeme, eu vou dizer para você uma coisa. O mundo detesta o diferente. O mundo foi... Deu uma travada aqui, Ana. A gente sabe disso. É só a gente ver quem manda nas grandes companhias, quem estão nos Ana, comerciais. deu uma Oi. travada, a gente não escutou o que você falou. A pergunta é da Daini, ela é uma amiga, e ela se formou, é uma amiga de profissão, se formou comigo. Então, Naemi, o que eu trago para você é que a sociedade odeia o diferente. A sociedade odeia tudo que é diferente de homem hétero de 35 anos. Branco. Branco. Ela odeia os mais novos, e aí, independente da etnia, ela odeia os mais novos. Odeia os que passam dos 45 anos. Odeia os gordos. Odeia os pretos. Odeia as mulheres. E aí, você percebe porque a gente tem um ambiente tão tóxico para a mulher em qualquer lugar. Por quê? Se você está acima do peso, é porque você está acima do peso, você vai ficar cansado, você pode ficar doente, não cabe aqui. Se você é preto, você é diferente, você não consegue lidar com as pessoas. Então, assim, a sociedade sempre vai arranjar uma forma de nos podar e nos colocar de lado. De excluir. Tudo que é diferente. De excluir. Tudo que é diferente. Né? Então, se você olha para a empresa que você está trabalhando, a empresa que você criou, automaticamente, se é de tecnologia, é o que você tem. Brancos, normalmente que ganhou alguma coisa do pai, ou alguns que começaram aí do zero, mas que tiveram já uma possibilidade diferente dos que não são brancos. E a vida segue. Né? Porque, afinal, a economia tem que girar. Haja vista essa pandemia. Que a gente não tem condições de pagar R$ 600 para as pessoas por mês para que elas possam se manter em casa. Por quê? Porque não importa. É serviço, é operacional. Operacional é aquela história, é número. Como todos nós somos um número. Deu o tempo, morreu, que pena. Só 80 mil que morreram, faz parte. A gente vai ter que conviver com isso. E é isso. Então, tudo que é diferente, a sociedade não gosta. Eu sempre, por ter esse perfil muito líder, eu sempre fui uma pessoa que não me permiti parar e sempre fui uma mulher que questionei. Então, tudo eu questionava. Tudo. Eu era a mais briguenta de todas. Tudo eu brigava, tudo eu questionava, tudo era uma coisa. Mas eu encontrei pessoas, homens muito legais nessa caminhada. Né? Então, tem uma pessoa que me acompanhou, me ajudou durante muito tempo, que é o Paulo Wagner, que desde a minha primeira empresa de call center e depois em algum momento nos encontramos numa outra, foi ele que sempre me guiou até no sentido de que, calma, respira um pouco, tem um pouco de paciência. E não era que eu fosse raivosa, mas era minha forma preta de ser. Né? Então, quando um italiano grita, ninguém fala para ele, nossa, você está sendo mal educado, você está sendo raivoso. Mas como uma mulher preta briga e é incisiva, ela é a brigona. Então, o meu perfil sempre foi um perfil muito diretivo. Eu nunca tive minhas palavras, né? Eu gosto, eu não gosto, é legal, não é legal. Não tinha, ou é ou não é. E isso me facilitou na minha caminhada, porque as pessoas sabiam com quem mexia. Então, eu já sabia, Ana Célia, e eu tinha uma coisa que a minha mãe tinha muito boa, que é relacionamento. Eu sempre me relacionei bem com todas as pessoas, sempre. Nunca tive dificuldade no meu ambiente de trabalho de me relacionar. Então, eu tenho pessoas que eu conheço e me relacionam de 20 anos de companhia, atrás. Porque, apesar de eu não saber na época como fazer, não tinha ferramentas que a gente tem hoje, né, que a gente conheceu hoje, mas eu já sabia que relacionamento era o caminho. Então, eu tinha relacionamento com o diretor, eu tinha relacionamento com o faxineiro, eu tinha relacionamento com todo mundo. E isso facilitou muito, e hoje
por exemplo, se eu faço essa live, foi pro relacionamento, né? Nós nos conhecemos e mantemos esse relacionamento. E as pessoas precisam entender que relacionamento, para um líder, ele é fundamental. E o relacionamento não está relacionado a você ver as pessoas todos os dias e você tá com as pessoas todos os dias. Não tem nenhuma relação. Exatamente. Mas está relacionado a o que você trocou com essa pessoa, como você conhece essa pessoa, para que no momento que você puder fazer uma troca, porque a gente também tem que parar com essa mania de entrar em contato só quando a gente precisa, né? Quando você puder fazer uma troca, ou quando você puder servir essa pessoa de alguma forma, seja indicando, seja conversando, seja mentorando, vocês possam fazer uma troca sadia. Então, o líder ele só consegue ser um bom líder se ele consegue trazer as pessoas para próximo. E o Mastermind fala muito isso, né? De você fazer, ter a mente mestra. Porque é isso. Quem que eu vou chamar? Por exemplo, um projeto que eu tinha, que eu acredito que era muito importante para mim e para a Maria, vamos fazer junto? Vamos, porque assim, não existe perder e ganhar. Existe resultado. Eu preciso atingir o resultado. Eu entendi que sozinha eu não conseguiria, porque era um programa muito grande. E a gente precisa trazer outras pessoas que a gente acredita que são experts nesses assuntos. Então, quando a gente fala de liderança, é o quanto a gente está se olhando para desenvolver primeiro a autoliderança e trazer as pessoas para acreditarem no sonho nosso, que é isso o empreendedor, né? Eu, por exemplo, eu fiquei durante muito tempo com um monte de amigos trabalhando para mim, pro bono. E não era para mim, era para nós, porque na hora que tudo se organizou, tudo se ajustou, essas pessoas foram pagas. Na hora que acontece um trabalho, são essas pessoas que me estenderam a mão que eu vou indicar. Então, quando a gente fala de liderança, a gente está falando muito dessa autorresponsabilidade nossa, de nos tornar protagonista no sentido de fazer melhores escolhas. E isso a gente só faz melhores escolhas quando nós vamos desenvolvendo esse mindset de questionamento. E um líder ele tem que ser um eterno questionador. Um eterno questionador, muito corajoso quando você fala de liderança inclusiva, porque ele muitas vezes vai contra o diretor, ele vai contra o gerente, ele vai contra quem está acima dele, porque não acredita que a inclusão e a diversidade é importante. Esse líder ele precisa ser comprometido com as entregas. Então, quando a gente fala de entregas, de gestão, e quando a gente fala de diversidade e inclusão, ele precisa ser comprometido para entregar esses resultados a qualquer custo. É lógico que seguindo uma ética, seguindo os padrões de ética da empresa. E então tem várias coisas que fazem com que um líder realmente ele se torne um líder. Mas acho que se eu fosse dar uma dica para qualquer pessoa para ela desenvolver, é relacionamento. Ana, porque o relacionamento ele pode levar para qualquer lugar. eu vou até contar um pouquinho para o pessoal que tá ouvindo a gente aqui, que está aqui com a gente, um pouquinho da nossa história. Então, já que você falou de relacionamento. Um belo dia, um dia de semana, um dia frio, no Sebrae de Itaquera, estamos as duas em uma reunião de mulheres que tinha todo mês lá no Sebrae. E tínhamos duas pessoas em comuns e falou, Maria, você precisa conhecer uma pessoa. Falei, opa, quando alguém fala isso para mim, eu digo sim, então vamos lá. E essa pessoa era a Ana Minuto. Então, quando mais de uma pessoa fala alguma coisa para você, vai escutar o que essa pessoa está falando. Então, eu sempre digo sim a isso, porque geralmente as pessoas que eu tenho amizade me conhecem. E aí conhecem a outra pessoa. Aí entende os meus valores, sabe os valores da outra pessoa. E aí, quando une isso, eu acredito muito nessa questão do universo, né? Unir as pessoas. Quando isso acontece, é um mastermind. Então, por isso que aconteceu comigo e com a Ana. E relacionamento, gente, é isso. A gente ficou até um tempo, né, Ana, sem se ver, sem se falar, porque cada uma estava com seus projetos. E aí, quando surgiu esse projeto da Ana, ela lembrou de mim. E quando surgiu esse projeto das minhas lives, também, automaticamente, eu lembrei da Ana. Então, assim, é uma parceria, gente, é uma troca. Relacionamento é isso. Relacionamento é você conhecer, é você entender, é você saber como você pode ajudar, porque é uma troca. Então, assim, um momento você ajuda, um momento você faz de graça, para que lá na frente você construa algo.
E uma coisa que eu prezo muito, e eu tenho certeza que a Ana também, é a questão da reputação. A gente lutou muito para chegar onde a gente chegou, né? Então, se aliar muitas vezes a pessoas que têm valores diferentes é muito complicado. Então, às vezes, você também, como líder, tem que saber dizer não, né? Fazer escolhas assertivas, não só para a sua vida, mas também para a sua equipe. Então, quando a Ana, né, falou, eu vou contratar o preto só para poder trabalhar a inclusão, a minha cota de inclusão, não, no que essa pessoa que está vindo, não importa que cor ela tem, que raça ela tem, que deficiência física ela tem, mas e sim a competência que ela tem para agregar na minha equipe. E eu acho que diversidade e inclusão, você pode falar um pouco melhor do que eu, porque é a sua área de atuação, Ana. Não basta só trazer e incluir. Você precisa mudar a cultura organizacional para que receba isso, para que una o clima, né, a organização com quem está chegando, para que possa trazer resultados, que é o que o líder quer, é o que a empresa quer. Né? Toda empresa quer ter resultado. Sim. E o resultado com a inclusão, a gente sabe que é muito melhor. Fala um pouquinho sobre isso, Ana. Eu sei que você está aí dentro das empresas, você já faz esse trabalho. Como quer aí mudar o mindset desse povo que já está ali, ó, com raízes. A gente, na realidade, a gente tem que passar por uma mudança cultural mundial, né? É mundial, porque o racismo ele está em todo lugar do mundo. Eu fui para Paris, eu vi, eu fui para o Chile, eu vi, eu fui para os Estados Unidos, eu vi. Então, ele tá no mundo. A questão, quando a gente fala de diversidade e inclusão, ontem eu fiz uma live e me fizeram uma pergunta sobre como é que a gente faz para que os pretos e as mulheres saiam do operacional, né? Consigam ir o operacional que ganha R$1.500. Consigam ir para o próximo nível, né? Eu acredito que que a gente precisa pensar como colaboração. Só a empresa não acredito que vai dar conta. Eu acredito que a sociedade, a empresa e o governo tinham que juntar forças e criar estratégias para poder, no mínimo, nivelar um pouco a educação para que a gente possa ir no próximo nível para poder discutir e trazer mais diversidade com qualidade para dentro das instituições. Hoje, o que as instituições fazem? Fazem vários trabalhos de conscientização, né? Que são palestras, são treinamentos, são workshops, mas que geram um pouco impacto, né? Por quê? Como a gente é área de treinamento, a gente sabe, treinamento é para a vida. Aí você faz o treinamento hoje na sua companhia, você só vai fazer daqui a 20 anos. Gente, daqui a 20 anos já não tem mais nem a barata igual lá. Quer dizer, já não funciona. Então, quando a gente fala de time, a gente está falando que só trazer para dentro não é suficiente. Só estar lá dentro não vai resolver. Então, existe a questão cultural, sim, mas existe uma questão, Maria, que é a questão da autoliderança, de cada um de nós compreendermos que nós temos esses vieses e que nós precisamos começar a mudança por nós. Por quê? Nós esperamos muito do governo, esperamos muito das empresas, esperamos muito... E não vai acontecer de uma hora para outra se eu não me propor a dar espaço para uma outra pessoa. E dar espaço não quer dizer sair. E dar espaço não quer dizer que, nossa, eu preciso sair para Maria Pereira entrar. Não. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, nós estamos falando de prosperidade. Quanto mais pessoas diferentes no ambiente você tem, mais criatividade e inovação você traz para o negócio. Logo, você atende o maior número de pessoas e pessoas que são totalmente diferentes, mas que conseguem ser representadas dentro da sua companhia. É impossível dar errado. Exatamente. Então, hoje a gente ainda está no momento de aprendizado. Estamos no momento de entendimento do que é diversidade. A gente tem dificuldade de entender o que é racismo.
A gente tem dificuldade de entender que somos racistas. Nós temos dificuldade de falar que o outro é gordo. A gente quer inventar moda para poder se relacionar com outra pessoa. A gente tem dificuldade de lidar com uma pessoa, se eu só uso cinza e a outra pessoa só usa todo colorido, eu tenho dificuldade de lidar com esse colorido. Então, quer dizer, são tantos pré-conceitos que eles acabam nos afastando da essência humana, no sentido de eu contratar pessoas que vão entregar o que eu preciso. E aí, quando a gente fala de pessoas que vão entregar o que eu preciso, a gente não fala de questões técnicas, porque questões técnicas você desenvolve e você aprende. Mas resiliência você desenvolve. Né? Empatia você desenvolve. E treina. Comunicação, você desenvolve, treina. Por quê? São essas, levando em consideração as 4 tendências, né, que uma pesquisa, a Deloitte fez uma pesquisa falando sobre isso com líderes mundiais, que a gente tem 4 tendências para os próximos 10 anos, por exemplo. A primeira tendência é mercadológica no sentido de os mercados estão mudando, as relações estão mudando. Então, a gente percebeu nessa pandemia. Antes eu ia toda hora na esquina comprar McDonald's. McDonald's fechou, né? Ele não estava nem fazendo delivery. Um exemplo. O que acontece? Vem a Sabrina, que trabalha com comida. Sabrina Modesto tem uma empresa linda de doceria. Ela é do lado da minha casa e ela começa a fazer delivery. Porque para ela é mais fácil, mais simples, levando em consideração a logística. Então, mesmo que o McDonald's volte, eu estou há 4 meses comprando da Sabrina. Então, o que acontece? O meu relacionamento vai mudar da onde eu comia. Esse relacionamento vai mudar. Então, quando a gente fala de mercado, a gente está falando disso. Que o mercado ele vai se expandir, mas ele vai começar a direcionar o dinheiro. Quando, por exemplo, o Sebrae falou, compre do pequeno. Exato. Se você já se habituou, se o cara entregou melhor do que o McDonald's, você vai ficar com esse cara. Exato. Porque ele está atendendo a sua necessidade, está atendendo dentro da sua casa, e você fala para ele, eu não quero com ketchup. Ele não vai te obrigar a utilizar o ketchup. Ele vai falar, ok, tudo bem, não mandaremos ketchup. Entende? Isso é mercado. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando que no Brasil, a cada uma pessoa são 2 celulares. Então, se a gente tem 211 milhões de pessoas no Brasil, nós temos aí 422 milhões de celulares. Isso quer dizer que todo mundo tem internet? Quer dizer que todo... Não quer dizer nada disso. Só quer dizer que tem 2 celulares para cada uma pessoa. É lógico que é um estudo. E aí, o que acontece? Tudo está na minha mão, né? Quantas vezes a gente marcou para fazer uma reunião, que a gente não tinha esse hábito de utilizar a internet para fazer reunião, eu ia te encontrar no Tatuapé lá na Mix. Exatamente. Olá, olá você me mandou uma mensagem, tá bom, marcamos, estamos aqui. Né? Então, quer dizer, a tecnologia é isso, ela vai me aproximar de tudo, de todos, o mais rápido possível e vai criando novos caminhos. Outra coisa que a gente tem é a questão de que até 2025, a quantidade de classe média emergentes vai aumentar, vai duplicar. E logo duplicando, pessoas que eram classe baixa, por exemplo, Ana Minuto, que era classe baixa, agora era classe média, as relações de compra dela serão diferentes. Exatamente. Então, é lógico, adoro Louis Vuitton, mas se não tiver coloridinho, eu não vou comprar. Né? Porque eu gosto de colorido. Só que é uma coisa que você não está habituado. Você está habituada com marronzinho, né? E com as corzinhas lá, e você usa aquela bolsinha e acha lindo. Se ela não for me atender, eu vou comprar de outra pessoa, vou comprar de outra empresa. E aí a gente vê a questão dos emergentes surgindo, né? Então, aquela história vai mudando os mercados, vão mudando a forma de comprar, vão mudando. Então, quer dizer, se você não tiver uma Ana Célia dentro da sua empresa, esquece, você não vai conseguir me atender. E eu vou ser aí o dobro de classe média que é hoje. E a outra questão, a última questão é a questão dos talentos.
Então, dentro de uma companhia, eu tenho um carinha de 20. Eu tenho o carinha de 40. Eu tenho o carinha de 60. Tem companhia que tem até o cara de 80. Exato. Como é que você faz para que todas essas Gerações. Gerações se relacionem e entreguem o que a empresa precisa? E hoje, nós fomos criados para se manter, embora eu nunca tenha conseguido, mas nós somos criados para se manter, ou para ser funcionário público, ou para se manter 100 anos no mesmo emprego. A garotada que tem hoje apertou o botão. Cara, se a sua empresa tem propósito, se a sua empresa faz sentido para mim, eu estarei na sua empresa. Se a sua empresa começar, como eles dizem, ficar de perreco, eu vou embora. Não vou ficar na sua empresa. Logo, você vai ter que trabalhar e organizar a questão dessas gerações, a questão de talentos. E são os talentos que vão trazer para a sua companhia o melhor. Então, hoje, tem empresas que estão pagando R$ 1.500 para o cara estudar. Porque já entenderam que se não formar quem está aqui fora para entrar para dentro da sua companhia, não vai acontecer. Ou vai demorar muito. E outra, a nossa forma de consumo mudou. Então, esses 4 meses em casa, você pode perceber, não sei se com você aconteceu, mas quanto de coisa que você olhou e falou, puta que pariu, por que eu comprei isso? Lotado de vestido. Aí você usou o mesmo vestido nos 4 meses. Aí você olha e fala, nossa, não preciso de tanta roupa assim. Nossa, eu não preciso ter tudo isso de sapato. Nossa, bolsa? Pra que eu tenho 100 bolsas? Quer dizer, então, a nossa forma de consumir, ela tá mudando. E o que nós vamos começar a comprar são experiências, que é o que a gente já está comprando. Então, quando a gente faz uma live, é uma experiência que a gente está gerando numa outra pessoa. Quando você consegue, quando você faz a sua compra num determinado lugar e chega, se está quadrado, se está quebrado, é uma experiência que você gera no outro. Então, como é que a gente faz, e aí os líderes precisam ter essa noção, como é que eu faço para gerar experiências boas nos meus funcionários, né? Tanto nos meus funcionários para quem está fora, porque quem está dentro, se está feliz, ele vai entregar o melhor dele para aquela companhia. Porque o ser humano é isso. Embora a gente fale, nossa, a gente está no meio a meio, a gente é medíocre, mas a gente é assim, ou a gente entrega tudo, ou a gente não entrega nada. Se a gente está feliz, a gente vai fazer de tudo para aquela parada dar certo, vai brigar, vai reclamar, vai xingar, mas se a gente não está feliz, a gente simplesmente senta na cadeirinha e é o medíocre, só aperta o botão. Né? Então, eu gosto muito de falar de liderança e com essa visão de que, cara, ser líder não é olhar mais o seu umbigo. Você precisa olhar a tendência, você precisa ver o que o mercado está te pedindo. E o mercado está pedindo que você consiga ser gestor do diferente. Porque é esse diferente que vai agregar valor para o meu negócio. Então, todas as empresas estão correndo atrás de diversidade, mais preto, mais mulher, mais LGBTQI, porque eles gostam? Não, gente. É uma questão financeira. Senão eu não vou sobreviver. Porque as coisas estão muito, muito mais voláteis. Muito. Sendo assim, o pensamento que você tinha ontem já não funciona mais hoje. E você precisa estar... como é que eu posso utilizar? Atento para fazer a mudança, porque quem vai sobreviver, e aí a gente diz sobreviver emocionalmente, dentro da companhia, dentro das empresas, são aquelas pessoas que tiverem mais facilidade em se adaptar. Então, qual que é a bola da vez? Qual uma das coisas que um líder tem que desenvolver? Adaptabilidade. Se não conseguir se adaptar ao momento atual, às novas tendências, aos novos valores que a gente sabe que toda vez que existe um grande estresse, seja nascendo filho, seja comprando algo, seja entrando numa empresa ou saindo, seja uma pandemia, os nossos valores também mudam. Porque o que fazia sentido ontem já não faz sentido hoje.
Então, quando a gente fala dessa questão da liderança, ela passa por esse processo, ela passa por esse processo de eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Não dá só para me olhar para o meu umbigo. Muito mais que isso, eu preciso me adaptar com facilidade a tudo e a todos. É simples? Óbvio que não. Eu estou acostumada com todos de terno cinza, aí chega na cena com amarelão, é lógico que ela vai quase surtar. Mas o papel dele é olhar para o amarelão e falar, interessante ponto de vista. O que será que eu posso aprender com essa pessoa? Porque qualquer um de nós pode aprender qualquer coisa, desde um cachorrinho até uma barata que está passando na sua caminhada. Porque é isso, tudo que foi criado, e foi criado com muita inteligência, por uma energia muito maior que nós, foi criado para nos trazer entendimento. Foi criado para nos trazer essa evolução mental e emocional para poder fazer melhores escolhas. E outra coisa que esse gestor tem que desenvolver é a inteligência emocional. Ele precisa saber lidar com as emoções dele e com as emoções dos liderados, dos diretores, dos gerentes, porque se ele não tiver essa inteligência emocional, ele não consegue dar conta de tanta mudança. Inteligência emocional hoje é uma competência que, assim, é uma das principais na hora de uma contratação de um líder. Eu falo que é a inteligência emocional, né? Eu gosto sempre de usar o iceberg, né? Tudo aquilo que está escondido, que a gente não quer mexer, que é aquilo que dói. Aqui fica só o sorriso, né? Daqui para baixo tá de roupão. Tá engasgada. E eu posso falar com mais propriedade, Ana, que assim, as empresas ainda contratam muito por capacidades técnicas, e aí elas acabam fazendo o quê? Demitindo por falta de inteligência emocional. Então, realmente, quando a gente fala no futuro do trabalho, tem que ter, uma das competências essenciais é a inteligência emocional e a empatia. Porque você como líder, é o que você está falando muitíssimo bem aqui, você como líder, você tem que saber olhar para o outro, entender que esse outro é diferente de você, que ele tem uma realidade diferente de você, não importa quem ele seja, quem ele é, mas ele tem uma realidade diferente da sua, ele tem uma experiência, uma vivência completamente diferente da sua, que vem, na verdade, para somar. Porque quando a gente fala no diferente, é aquilo que você falou, a gente tem medo. A gente não quer enfrentar. Porque o diferente, naturalmente, a gente foge daquilo que é diferente para a gente. O ser humano é assim. Não sou eu, não é você. Todos nós somos assim. Uhum. Então, nós somos, naturalmente, a gente foge. Então, o líder, ele tem que entender que esse diferente, para o meio, para uma organização, isso é de suma importância. É justamente essas cabeças, essas experiências que vão trazer resultados melhores, que vão trazer, no final do mês, a meta cumprida, que vai trazer um ambiente mais diverso e mais harmônico. Porque é justamente o entender o outro, o gostar do outro, essa flexibilidade que você tem, que a gente tem que trabalhar. Você falou da adaptabilidade. A flexibilidade também, você tem que ser flexível. Não adianta você manter aquele mindset fixo, porque, gente, o mundo mudou. A gente vive outros ares hoje. Não dá mais para ficar pensando no passado. E esses dias eu ouvi uma frase de um grupo, uma colocação de eu gosto muito de música, né? Música, cinema, eu sempre cito. Eu conheci nessa quarentena um grupo chamado Reverb. E é música e poesia. E ele esses dias ele estava fazendo uma live e ele falou o seguinte: o que você faz para viver te deixa vivo? Então é essa pergunta que os líderes precisam fazer a si mesmos. Sabe? O que você está fazendo para viver? Está te deixando vivo? Ou você só está aqui para receber o seu salário no final do mês? Para dizer que você tem um crachá com um cargo de líder aqui e o sorriso só vai estar estampado no crachá.
Sim. É. E essa mudança de mindset, né, que é interessante quando a gente pensa nessa pandemia. Né, o quanto pessoas que trabalhavam 15, 20 horas via a família de domingo só para almoçar e voltavam a trabalhar 20, 30 horas acreditando que esse era o melhor caminho, né? A pandemia ela trouxe para a gente essa oportunidade de repensar os nossos quereres. A pandemia ela trouxe para a gente a oportunidade de testar se o caminho que a gente está seguindo é o caminho que realmente nos mantém vivos. Essa pandemia ela trouxe para a gente a sacada de nos fazer retreinar e reaprender o que faz sentido para a vida. Então, até ontem, para mim era maravilhoso eu ter minha Lamborghini. 4 meses você vai com ela para onde? Exato. Tá tudo na garagem. Até ontem era maravilhoso eu ter o meu crachá e passar na sessão, crachá lindo, com aquela foto, gerente, diretor. Agora você mostra para quem? Isso mesmo. Até ontem era maravilhoso mostrar você com a sua Chandon naquela linda festa. E agora você vai beber com quem? Então, quando a gente pensa na liderança como um todo, a gente pensa o quanto nós temos que estar satisfeito com as nossas escolhas para que a gente possa ser um bom líder. Porque senão nós repassamos as nossas frustrações para o outro. Porque é isso, nós vivemos em conjunto. Logo, o que eu faço aqui, de alguma forma, vai reverberar em você. Vai. E como é que você faz para você ser um líder, conseguir entregar de uma forma que doa menos? Porque é possível. Passou aquela época que tem que estar com o chicotinho nas costas das pessoas, falando para ela, pelo amor de Deus, cumpre meta. E tem a gente que ainda acredita nisso. E é o que eu falo, gente, é uma questão de tempo. É igual quando a gente fala quando eu falo de diversidade e inclusão dentro das empresas. Você não quer fazer porque você não acha legal? Você não quer fazer porque não existe discriminação, não existe racismo, você não enxerga? Tudo bem, mas faça para manter o seu emprego, porque você vai precisar. Né? Então a gente não está falando de ser legal ou não, de ser bom ou não. Nós estamos falando que é certo para o negócio poder existir, logo eu poder manter meu trabalho e fazer com que as outras pessoas também tenham qualidade de vida e possam respirar, não ter que se preocupar com um prato de comida. Né? Ou se preocupar se na pandemia você vai olhar para a rua, duplicou a quantidade de pessoas na rua na pandemia, e não eram pessoas que eram da rua, mas eram pessoas que vendiam coisas e perderam essa possibilidade de venda porque não tem mais ninguém na rua. E logo você aumenta esse contingente. E tem uma pesquisa, um texto que eu li há muitos anos atrás, que no mínimo aí 30% da população global ia ser os neném. Pessoas que não teriam trabalho, pessoas que não teriam capacitação, pessoas que viveriam simplesmente do que o sistema disponibiliza para elas. A gente viu essa pandemia isso acontecer. Então, você como líder, e aí a gente diz de autoliderança, e eu não quero entrar aqui num papel de questões e papéis sociais, né? Porque a gente sabe que existe uma desigualdade imensa no nosso mundo, mas a gente precisa levar em consideração que todos aqui, de alguma forma, somos privilegiados, mas também nós fizemos um caminho para isso. E aí a pergunta é, qual caminho que você vai fazer para se tornar um líder melhor? Primeiro para si, para conseguir dar conta de todas essas frustrações, que não são poucas, afinal você é um ser humano. E segundo, para quem você lidera. Porque são essas pessoas que vão querer te copiar. São essas pessoas que vão querer dizer de você dentro de casa. São essas pessoas que quando você tiver que bater meta, ela vai dizer para você, putz, eu te ajudo a bater essa meta. Se você não conseguir criar esse poder de atração no sentido de fazer o que é certo, você não vai querer grandes resultados, porque eles não vão acontecer.
E o que você vai fomentar com isso, né? Qual é o ambiente que você vai criar com essa sua realidade? Né? Um líder, como você falou, um dos papéis, né? Porque eu falo que o líder ele carrega uma bagagem muito grande. Um dos papéis dele é inspirar. O fazer certo é justamente isso. O que é certo para se fazer? O que é certo? Mas isso tem que vir da sua essência. Não basta simplesmente sair da sua boca. Tem que ser praticado. Eu falo que o trabalho de autoliderança ele vem bem antes da liderança. Você gerenciar a sua vida, gerenciar as suas palavras, gerenciar a sua família, gerenciar o que é importante para você, é um trabalho de autoliderança. Ele tem que vir primeiro. Porque você falou, né? Hoje na pandemia, a gente está aí dentro de casa, aumentou em 21% os divórcios. Tem pais que não aguentam ficar com os filhos. Ou seja, o que você está construindo para você? E aí pega isso, Ana, e leva para dentro da empresa. Tá? E aí você imagina o pacote que dá, né? Não, e essa ilusão, né, Maria, que eu acho que a gente também precisa conversar muito, o ser humano se conversar muito, dessa ilusão de que ele tem que dar conta de tudo, que ele tem que gostar de criança, que ele tem que gostar de ficar em casa, que ele tem que... Cara, a gente passa por esse momento... louça. Que eu tenho que fazer tudo. E agora, nessa situação, é muito interessante que nós mudamos o nosso olhar até para quem limpa a nossa casa. Que a gente pagava R$ 120, R$ 150, achava que estava arrasando. E reclamava se ela usava um pouco mais de detergente. Agora você senta, não teve ninguém para fazer, você fala, puta merda, cadê fulana? Eu não sabia que fulana era tão importante. É isso. Então, aquela história. E isso também é um ponto que a gente precisa observar. O que a gente não gosta de fazer? Eu, por exemplo, tenho pavor a arrumar casa. Pavor a limpar a casa. Pavor a lavar roupa. Eu não faço. Porque eu acredito que eu posso ser muito mais útil para o mundo colocando os meus dons à disposição para servir. Alguém vai ter que fazer. Óbvio. Mas o quanto você está pagando por isso? Então, as mulheres também, e é uma dica que eu dou, não é para vocês saírem malucas igual eu não tenho filho, né? Então, se eu eu não tenho filho e não sou mais casada. A Maria é casada e não tem filho, mas tem cachorro, né? Tem um cachorro que ela tem que cuidar. Eu não tenho que cuidar de ninguém, só de mim, né? Então, as relações são diferentes, mas o quanto você, mulher, gasta um tempo fazendo atividades que você não quer, porque você acredita que só você é capaz de fazer daquele jeito. Gente, pelo amor de Deus, ou então, desapega. Ana, que é um papel da mulher, porque ainda existe muito isso, né? Quem lava, quem passa, quem faz comida, é papel da mulher. A gente foi criada nesse mindset, que é pior ainda. Sim. E aí você carrega Sim. isso como uma verdade absoluta. Ana, nosso tempo tá acabando. Já acabou? Ai, gente. meu Deus. Eu nem falei todo o meu currículo. Eu falo que a gente tem que marcar uma semana de live para cada convidada, porque não dá. Qualquer coisa começa a esquentar, a gente tem que acabar. Já deu, acabou. Ana, a gente tem um minutinho aqui. Eu queria agradecer demais, dizer que assim, você é uma pessoa que eu admiro muito, que eu respeito muito, por isso foi um prazer te convidar e estar te ouvindo hoje, como sempre. Nossos bate-papos são sempre muito gostosos. Então, muito obrigado. Eu sei que a sua agenda está cheia, mas você tirou um tempinho para vir falar aqui com a gente. Então, muito obrigada. Sou muito grata por isso, viu? Eu que agradeço a todos e todas que estão assistindo. Questionem-se sempre, né? Porque como a gente aprendendo coach, são as perguntas que mudam o mundo e não as respostas. Exato. Então, que estejam sempre disponíveis a aprender no sentido de esvaziar-se um pouco da gente para se encher um pouco do outro. Porque com certeza a vida fica mais colorida e mais leve, que é o que ela deve ser. Muito obrigada Maria, e até as próximas. Um beijo. Outro, tchau. Tchau.